Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do canal, um vídeo de resenhas. Eu me chamo Fernando e vou apresentar 3 materiais para vocês. O primeiro deles é Gavião Arqueiro, pertencente à coleção de capa vermelha da Salvat. Essa coleção que tem o intuito simplesmente de apresentar alguns personagens Marvel, não vai focar nos clássicos dos personagens, ainda que eventualmente o faça, como o Homem de Ferro do Matt Fraction. E nessa publicação aqui a gente vai ter a primeira aparição do Gavião Arqueiro, a participação dele quando ele foi recrutado para integrar a fileira dos Vingadores, bem como uma minissérie escrita e desenhada pelo Mark Gruenwald, um autor falecido, mas que dominou os roteiros de diversas mensais da Marvel nos anos 80. A história abre com o Gavião Arqueiro estreando, fazendo sua primeira aparição numa publicação do Homem de Ferro, ele junto com a Viúva Negra. Eles são tidos como os vilões da história, mas na verdade meio que um mal-entendido entre eles e o Homem de Ferro. É uma história que tem aquele ar mais bobinho, mais inocente, é escrito pelo Stan Lee, e depois nós vamos ter a aparição dele, na verdade, agora como membro dos Vingadores, ele sendo recrutado para fazer parte das fileiras dos Vingadores. E obviamente isso vai trazer muito questionamento da imprensa, porque os caras ficam falando, porra, como que vocês vão colocar vilões? E no caso, além do Gavião Arqueiro, a gente tem o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate também, para integrar os Vingadores. Aí eles falam que não, que eles se recuperaram, que eles não são mais vilões, e depois a gente entra talvez o conteúdo principal, que é a minissérie em 4 partes, publicada em 1983, escrito pelo Mark Gruenwald. Olha só, galera, a arte e roteiros dele. Uma aventura solo do Gavião Arqueiro, onde ele conhece o seu grande amor, a Árpia, né? Eles ficaram muito tempo juntos. Claro, brigavam, voltavam e tal. Tem aquele ar anos 80, ainda eu diria que tem uma coisinha mais inocente, mais bobinha. Por exemplo, olha só os dois passeando pela rua normalmente, como nada estivesse acontecendo, eles fantasiados, tomando ônibus, olha só isso. Eles até encontram o Steve Rogers, né, o Capitão América, sem estar fantasiado, né? Então, galera, é uma história ok, tem a participação de alguns vilões ali, criados basicamente para fazer parte desse universo do Gavião Arqueiro. Inclusive ele reclama, né, que o Homem de Ferro tem o Mandarim, o Capitão América tem o Caveira Vermelha, ele quer ter o seu vilão próprio também. Tem umas sacadas boas dentro da história. Eles estão combatendo as indústrias Cross, que seria uma rival até das indústrias Stark em termos de produções tecnológicas. Ele era um empregado dessa empresa e descobre que tem corrupção nela, e uma das chefonas dessa empresa, ele se apaixona por ela, mas ela está macumunada com tudo isso. Galera, é uma história legal, tem os bons desenhos do Mark Gruenwald, mas não é nada assim indispensável, ou mesmo que valha cada centavo que você vai investir nessa publicação. O mais interessante, para variar, são os extras, muito legais. Vai falar um pouco dos bastidores do personagem, olha só. Depois tem uma abordagem aqui dos momentos mais importantes do Gavião Arqueiro dentro do universo Marvel, bem interessante. Tem as publicações mais importantes relacionadas ao Gavião Arqueiro, aqui com as edições aqui embaixo, como vocês estão vendo. Tem um pouco da história dele também, um resumo muito bacana, mas com conteúdo bem claro do que tudo que o Gavião Arqueiro passou dentro do universo Marvel. Ele já foi o Golias, já foi o Ronin, já morreu, já ressuscitou. Mas, em termos gerais, eu dou uma nota 7 para esse material. Eu diria que, até agora, do que eu li dentro da coleção Salvat, de capa vermelha, é uma das edições mais fracas. O próximo material é Mate Minha Mãe, do Jules Feiffer, uma publicação, lançamento da Quadrinhos na CIA, cerca de 160 páginas, escrita pelo Jules Feiffer. Galera, essa publicação aqui é top. É um dos grandes lançamentos de 2015. Eu já falei, acho que de uns 7, 8 materiais que devem integrar o meu top 10, meu top 15, enfim, de melhores lançamentos de 2015. É uma trama muito complexa, mas não é difícil de entender. É que ela vai se fechando, aqueles emaranhados de histórias paralelas vão se fechando as pontas assim, você fica, cacete, é isso! Um material muito legal. Os desenhos do Jules Feiffer é sensacional. Parece que ele tem uma leveza na mão. Os personagens parece que estão se movimentando dentro dos quadrinhos. Eu vou mostrar um pouco da arte. Esse autor, ele já ganhou o prêmio Pulitzer de jornalismo, ou seja, o cara não é fraco não. A trama nos apresenta a Anne e o Art,
que são dois amigos inseparáveis, mas a Anne meio que humilha esse amigo, traz ele no cabreço, sabe? Ele faz tudo o que ela quer. E além disso, ela tem um ódio mortal da sua mãe, ela inclusive deseja a morte dela, ela planeja a morte da mãe. Ela perdeu o pai muito cedo. Ele é um policial totalmente correto, de reputação ilibada. E a mãe, por outro lado, também parece ser correta, mas ela está trabalhando como secretária de um detetive particular que lembra muito o Diomedes, do Lourenço Mutarelli, sabe? Um cara meio folgado, que nunca resolveu nada de importante na vida. Até que em um determinado momento, uma mulher muito alta, com cerca de 1,88 m de altura, loira, chega no escritório dele e fala que está procurando uma determinada pessoa. E ele já olha aquilo e começa a desconfiar, mas essa pessoa é muito parecida com você. Ele já percebe que tem algo muito estranho por essa história e a trama começa a se desenrolar a partir dali. Galera, é um material muito legal. Ele começa nos anos 30 e depois ele avança para os anos 40, onde está rolando a Segunda Guerra Mundial. E tem um lapso ali que você fica até meio perdido, mas depois ele começa a contar o que se passou. E a gente tem o Art já como um grande soldado na guerra, condecoradíssimo, e ele tem um problema com a Anne, um problema de direitos autorais que você precisa ler a história. Não posso soltar muitos spoilers, eu tenho que tomar cuidado, porque a história ela é muito boa e tem uma relação de inveja, de ambição nessa história, de ciúme, de drama, de tristeza. O autor consegue abordar tudo isso nessa HQ. É uma história sensacional, eu vou mostrar um pouco da arte, é perfeita para esse material. Olha só como o lápis dele é solto. Os personagens parecem que estão dançando dentro dessa publicação. Deixa eu mostrar mais um pouco para vocês. Ele dá um ar de movimento. Galera, é uma trama muito bacana. Só para vocês terem uma ideia aqui, ó, nos comentários sobre Mate Minha Mãe, Art Spiegelman, o Chris Ware, o Dave Small e Stan Lee. Essa galerinha aqui pagando o maior pau para essa obra. E eu li depois, preferi não ler os comentários sobre a obra, eu fui direto nela para não sofrer nenhuma influência. E eu garanto para vocês que esse material ele é finíssimo e é muito bom. Que nota que eu dou para ele? Eu dou uma nota 9. Fica a dica para vocês, material indispensável para qualquer colecionador. Por fim, Supernado, material que eu financei pelo Catarse com roteiros do Daniel Sanches e desenhos do Rafael Mortari. E galera, talvez seja um dos melhores financiamentos que eu já fiz pelo Catarse, um material fino, com cerca de 40 páginas, que vai tratar da precariedade da vida moderna, da sua preguiça, do seu comodismo, da certa euforia ilusória que as pessoas têm. Ele é um material que tem... ele é cíclico. Se você ler esse material, você vai entender o que eu quero dizer. Eu não posso mostrar aqui, senão eu vou soltar spoilers. Mas eu peguei as referências, beleza, galera? Eu peguei todas as referências que vocês colocaram aqui. A história ela já abre. Os desenhos do Rafael Mortari são sensacionais, são desenhos limpos. Olha só, ele começa aqui, ó. Ela vagou e quando não aguentou mais, parou. Olha só, ela tem uma pata de porco. E aqui, ó, a gente começa a transformação dessa mulher em porca. E depois... Mano nasceu como qualquer outra pessoa, nasceu nu, tá? Então olha só, nasceu de dentro de uma porca. O que ele quer dizer com isso? Que ele nasceu sem influência nenhuma. Ele vai se descobrir no decorrer da vida. Tanto é que aqui ele começa, ó, não tinha obrigações, não tinha religião, sem influência ideológica, sem posição política e totalmente saudável. Ele ainda não sofreu os males da vida moderna. E ele vai explorando isso, olha só, na adolescência viveu o seu segundo trauma, Aline, olha só o coração arrancado dele. Galera, esse material aqui, ele é espetacular, desenhos ótimos. Eu achei muito, muito bom. Pena que só tenha 40 páginas. É uma obra que poderia até ter mais páginas, porque me atraiu a atenção demais. Olha só, ele fala sobre a alergia ao novo, o comodismo, mas isso tudo seguindo os passos desse personagem aleatório que poderia ser qualquer pessoa. Galera, um material muito, muito bom. Eu não posso falar mais, porque são cerca de 40 páginas, eu posso acabar soltando um spoiler. Um material muito legal, que fica a nota 8,5 para ele. Um material que eu recomendo para vocês, e eu vou tentar achar o link para quem queira adquirir esse material. Galera, é isso daí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e não deixem de acompanhar nosso blog. Um abraço para todos e até a próxima.